Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o poder das histórias, que é um tema que eu prezo muito, e que também é um pouco sobre como a gente pode usar as histórias para gerar melhores resultados para os nossos negócios e para os nossos objetivos. Então, eu começo com uma pergunta. Qual é a história que mais te emociona? Escrevam aí no chat uma história, um filme que vocês tenham assistido, um livro que vocês tenham lido que te deixou, que mexeu com você, que guardou na sua memória. Vocês têm alguma história assim de bate-pronto que vocês lembram muito forte que marcou picos e vales? Olha lá, Márcia Costa está escrevendo aqui livro. O Sidney escreveu o filme A Vida é Bela, belo filme, também assisti esse filme. A Corrente do Bem, a Margaret Stoner está escrevendo, Silas, O Terminal, olha só que bacana. Que bacana. Coração Valente. Eu vou perguntar para o Sidney, vou aproveitar aqui e vou perguntar para o Sidney, vou pedir que ele abra o áudio dele e conte para a gente por que ele marcou, esse filme marcou a vida dele. Por que essa história do filme marcou sua vida, Sidney? Esse filme me marcou muito, Merle, porque é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, Sim. e o pai tem um judeu, se eu não me engano, tem um filho pequeno e ele busca, assim, N alternativas para fazer com que aquela criança não fosse tão impactada naquele cenário tão horrível de guerra, né? Então, acho que isso que me marcou bastante. Muito bom. Esse filme foi interpretado, quem interpreta é o Roberto Benigni, né? Que fez um belo filme, realmente, é muito emocionante essa história, porque ele, mesmo num campo de concentração, ele consegue fazer aquilo ficar palatável para a família dele, né? Especialmente para o filho, que era uma criança, né? Num campo de concentração. Um belo filme, realmente, bem lembrado. E parabéns para vocês aí que também já escreveram de bate-pronto, sinal que a história, de alguma forma, mexeu com vocês também. Outras histórias mexeram com vocês. E aí a pergunta, né? Por que as pessoas se emocionam tanto com as histórias? Por que elas... Você vê que eu aqui numa uma breve enquete, as pessoas rapidamente já se lembraram de uma história que marcou a vida delas, que até hoje elas lembram, embora elas tenham assistido há muito tempo. Porque as histórias têm o poder de envolver e encantar as pessoas, né? Nossa espécie é envolvida por histórias e a gente sempre se engaja mais através das histórias do que puramente pela informação textual ou didática, tá? Para aprofundar um pouquinho mais, eu andei lendo bastante a respeito das histórias, das narrativas, e aqui eu trago para vocês um destaque, que é o livro do professor Yuval Noah Harari, um professor da Universidade de Tel Aviv, que fala especificamente sobre a evolução da nossa espécie, né? Se vocês ainda não leram, recomendo, porque realmente é um best-seller de muito sucesso e muito consistente, tá? Dentre a trilogia de livros que ele fez, eu destaco Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele retrata o desenvolvimento da nossa espécie ao longo do tempo e o que está por vir, uma especulação sobre o que está por vir na nossa espécie no futuro próximo, né? E lá nas histórias ele lembra, lá no livro, nesse best-seller, ele lembra que as histórias estão desde o início nas nossas vidas. Os homens das cavernas pintavam as paredes, contando histórias e narrando o seu cotidiano, e comentando uns com os outros sobre as histórias, sobre esse cotidiano. E aí, nesse processo, ele comenta que nós somos provavelmente a única espécie, aliás, nós somos a única espécie de mamíferos que é capaz de cooperar uns com os outros através das histórias. Juntos nós contamos, falamos, ouvimos histórias e acreditamos nas narrativas ficcionais. A partir do momento que todos acreditam numa determinada narrativa ficcional, nós acabamos por colaborar uns com os outros. O desenvolvimento da nossa espécie sempre esteve atrelado à crença em histórias inventadas, seja através de um ritual, seja através na crença de uma entidade maior, como no caso da religião,
seja através do conjunto de leis que rege a sociedade, porque ela não existe a não ser nas nossas mentes, na nossa crença de que ela é justa, de que ela é correta e de que assim vai ser bom para a sociedade, tá? E aí, ao longo do tempo, nós sempre acreditamos nas histórias e sempre desenvolvemos as civilizações através da crença comum, compartilhando crenças comuns e histórias. Mais um pouquinho adiante, depois da pré-história, nós tivemos o maior sucesso editorial do mundo, né, que é a Bíblia. E a Bíblia, mais do que um livro sobre filosofia religiosa, sobre os fundamentos da religião, ele é também um livro de histórias. Ele foi estruturado no formato de parábolas. E, sendo assim, ele acaba sendo muito mais efetivo do que meramente um livro didático. Talvez a Bíblia não seja... Dificilmente a Bíblia seria o sucesso que foi se ela fosse meramente um conteúdo falando sobre os princípios da igreja, né? Sobre os princípios da religião. E, ao contrário, ele envolve muito mais, ele dissemina muito mais facilmente os conceitos da religião, porque está estruturado em parábolas, né? Está estruturado em histórias. E, por isso, é que se explica, em grande parte, o sucesso da Bíblia e a forma como ela foi disseminada no mundo. Trazendo aqui para o nosso dia a dia, eu trouxe um vídeo aqui sobre o Batman do Brasil. Não é aquele Batman do cinema que a gente vê caçando os bandidos, mas é um Batman real, tá? É um brasileiro aqui de Santa Catarina que tem um trabalho lindo. Ele visita hospitais especializados em tratamento de crianças portadoras de câncer, que estão fazendo tratamento da quimioterapia. O tratamento é muito difícil, é muito pesado, muitas crianças acabam não suportando a dor, né, do tratamento e acabam caindo em depressão, não comem, não falam e, inevitavelmente, acabam morrendo. Toda vez que o Batman do Brasil visita uma criança, ela, de alguma forma, ela se inspira com essa história e ela acaba saindo da depressão e consegue superar o tratamento e o câncer. Vamos ver um trechinho da palestra dele? Ele ligou para mim, assim, Batman, tu fala com meu filho no telefone que ele está com depressão. Ele não vai vocês me avisam, tá? Eu falei, eu tô indo aí. Pensei, vou lá botar roupa e tal. Ela assim, não, a gente já tá saindo do quarto. Nós vamos para casa. E eu falei, não, então eu tô indo aí de Batman mesmo. Peguei minha moto, botei a roupa, a capa aqui assim, e fui. E já entrei chegando nos outros, no hospital. Cheguei pro guarda do hospital, contei a história para ele, pensando que ele não vai deixar eu entrar. Ele disse assim para mim, eu vou ali tomar uma água e já volto. E demorei para cair a ficha que ele tinha liberado a minha entrada. E eu começo a entrar nos quartos, fazendo zigue-zague, ligo para a mãe dele, peço para a mãe dele sair do quarto, eu pergunto para ela como que ele está, e ela fala assim, olha, ele está olhando para a parede, ele não fala mais nada, ele não come, a última frase que ele disse para mim é assim, mãe, me mata que eu não aguento mais de dor. E eu falei, ele está perto da porta? Não, está no canto, assim, no fundo. Então a senhora fica do lado dele, na frente dele e lá no fundo. Ele não tinha me visto. E eu pensei, o que eu vou fazer para quebrar essa barreira da depressão? Ele segurou olhar para mim. Eu na frente da porta do quarto, né? O menino ali de 5 anos com a mãe. Eu pensei, eu tenho que ser que nem o Batman, eu sou o Batman. O que o Batman faria? Eu cheguei e fiz assim, pá! Da porta. O menino, ele faz assim, com a baga do olho desse tamanho. Aí ele vira e olha pra mãe e fala, mãe, tu chamou o Batman? Aí ela emocionada falou, chamei. Tu não tá comendo? Aí com educação eu pergunto se posso entrar. Depois de ter quebrado a porta do hospital. Mas a gente tem que usar a educação, porque quem controla
a visita é a criança, nunca é o médico nem a família. Ele que controla, ele que pergunta se pode entrar, se pode sentar, se pode encostar. E aí eu fui conversando com ele. Nesse momento veio segurança. Era um enfermeiro, mas eu acho que tinha duas profissões, porque a outra era segurança, porque o cara tinha 2 metros e lá vai paulada de altura. E uma envergadura invejável. Eu falei, cara, tanto enfermeiro magrinho, me botaram um cara desse agora para me tirar da fila. O cara veio com um sistema nervoso altíssimo. Eu cheguei pro menino e falei, Wesley, tu sabe quem é esse cara? Ele, não. Eu falei assim, ó, esse é o Lanterna Verde. A hora que eu falei que esse é o Lanterna Verde, o cara abriu um sorriso, parecia uma criança. E eu falei, ele vai vir aqui, vai tirar o teu sangue, nós vamos levar para a Liga da Justiça e vamos fazer uma quimioterapia bem boa. Mas vai doer, porque eu não posso mentir. Aqui ele segue mais adiante, eu peguei um trechinho só porque senão nós precisaríamos de uma palestra aqui de 2 horas, mas ele conclui que após essas visitas, ele foi convidado para sempre visitar esse hospital, porque o pessoal da equipe médica percebeu que essa história do Batman ajudava na recuperação das crianças. Tá? A enfrentar o tratamento. Então, isso mostra o poder das histórias, inclusive até para ajudar no tratamento de câncer. Tá? Então, isso é prova de que a nossa espécie realmente se envolve, aprende e acaba colaborando uns com os outros através das histórias. Mas o tema dessa nossa palestra é também sobre negócios, né? Então, vamos falar um pouco sobre como utilizar esse poder de conexão nos nossos negócios, né? Para a gente obter melhores resultados. Então, o que a gente tem notado, né? Eu, como profissional de marketing e branding, eu tenho notado cada vez mais que as empresas têm buscado contar histórias que levem os consumidores a criar vínculos emocionais com as marcas. E como é que eles usam isso? Através das histórias. Tá? Então, vamos avançar. Esse aqui é um exemplo clássico, né? O exemplo da Apple, que desde os seus primeiros dias utilizou muito bem desse recurso, contando histórias, criando um universo associado a quê? A pessoas que eram diferentes, que tinham um diferencial de mercado, que tinham um diferencial de comportamento na sociedade e que, por isso mesmo, fizeram realizações completamente extraordinárias na história da humanidade. Então, desde o princípio, o slogan da Apple é Think Different, quer dizer, pense diferente, propondo uma analogia entre essas pessoas que eram diferenciadas com os consumidores da Apple. Tá? Por quê? Porque, na época, os produtos da Apple eram muito diferentes, era baseado na inovação. E aí, a partir dessa construção de imagem, é que veio todo o sucesso da Apple, porque os consumidores hoje, todos os anos, a cada vez que tem um lançamento novo da Apple, eles fazem filas e filas nos shoppings, a ponto de até dormir na véspera para garantir o seu lugar na fila para ter o gostinho de obter o último modelo da Apple. Tá? Mais do que acreditar na marca, eles são advogados da marca, quer dizer, eles defendem essa marca com unhas e dentes, mesmo que os diferenciais tecnológicos hoje não sejam tão grandes assim em relação aos concorrentes. Tá? E aí eu entro com uma nova pergunta, um novo exemplo aqui, saindo um pouco da Apple, mas entrando no mercado da moda. Quanto vocês acham que custa essa bolsa aqui, ó? Só para dar um exemplo. Escrevam aí no chat quanto vocês acham que vai custar uma bolsa, olhando para essa marca aqui, ó. Marisa. Escrevam aí, quanto vocês acham, um palpite, antes que o nosso tempo se esgote. R$200, a Sueli, imagina. Eu tenho 180, 129,20. Na Marisa, 250. A Márcia Costa tá imaginando. O Décio está imaginando um pouco mais, R$400. Janaína está sugerindo 200. Fabiane, 199. Né? E agora, pessoal, quanto que vai sair essa bolsa com essa marca aqui? Quanto vocês acham? Acho que vai subir um pouquinho, né?
É um chute bom aí. Pois bem, vamos lá. Então, nós temos na Bolsa da Marisa, aqui, que vocês veem duas bolsas mais ou menos com as mesmas características, né? Só que na Marisa, eu pesquisei antes de ontem, aliás, na terça-feira, eu pesquisei o valor dessa bolsa. Pasmem, ela está por R$ 101,99. Então, quem chutou aí R$ 100, parabéns. Está com uma boa noção de preço. Agora, na Louis Vuitton, eu duvido que vocês imaginem quanto que vai sair. Tá? Tem gente falando aí em 9 mil, tem gente falando em 5 mil. Pois bem, pesquisa de terça-feira no Google. Essa bolsa da Louis Vuitton sai por R$ 11.100. E o que... Pois é, Décio, a Sueli está escrevendo, senhor, olha só, e o que justifica a diferença de preço entre essa bolsa? Elas têm as mesmas características, um design muito parecido, provavelmente as mesmas matérias-primas. Mas o que diferencia? A Janaína já matou ali, ó, ela já respondeu a marca, é isso mesmo. A justificativa da marca, a história da marca. Então, hoje, as empresas estão muito... A disputa pelo consumidor está muito equilibrada. Por quê? Primeiro, porque o mundo atravessou uma globalização. A globalização fez com que as marcas fossem acessíveis no mundo inteiro. Segundo, nós temos uma revolução tecnológica. Num clique, em questão de segundos, o consumidor decide a compra. Tá? E aí, as empresas que não têm diferencial no mercado, elas estão condenadas a disputar preço, né? E virar realmente um doidão de R$ 1,99. Acho que não vai ser um bom negócio para ninguém, né? Ficar disputando, brigando por preço, né? Sem diferencial nenhum. Então, hoje é fundamental, mais do que divulgar a sua marca, se tornar conhecido, é importante conquistar a mente e os corações dos seus clientes. Tá? E como é que as empresas têm feito isso? Elas, diferencial por produto, é muito difícil você conseguir com inovação. Você tem que investir muito dinheiro e pode ser que nem consiga realmente criar um produto realmente inovador. Diferenciar por material empregado, por matéria-prima, também não, porque muitas vezes a maioria dos consumidores tem acesso a vários materiais, a maioria deles produzidos pela China a um preço bastante acessível. Outra questão também são as ferramentas para desenvolver esses produtos, que estão mais ou menos acessíveis para as empresas que estão organizadas e bem estruturadas com certo capital. Então, qual é o diferencial mais fácil de você atingir? Através do branding, através das histórias da marca, da história que você conta, do universo que você constrói na mente do seu consumidor. E como eu faço isso? Algumas dicas, tá? Primeiro, claro, o modelo de negócio. Você tem que pensar um bom modelo de negócio, analisar a sua concorrência, ter sustentabilidade financeira, estudar as oportunidades e ameaças de mercado, e o benefício que o seu produto oferece. Até aí, nada de novo. Mas mais do que isso, hoje, é importante você também construir a história da sua marca. Qual é a razão da sua empresa existir? Qual é o seu propósito para atender os seus consumidores? Por que o consumidor, e sobretudo, por que o consumidor deverá comprar o seu produto e não o da concorrência? Tudo isso você constrói com o universo da marca, as histórias, a narrativa que você vai dar na sua marca. Vamos pegar um exemplo que todos aqui conhecem, no BNI, como é que isso acontece? No BNI, qual é o principal fundamento? Todo mundo já sabe, né? É o Giver's Gain. O principal valor do BNI é o Giver's Gain, ou seja, você ganha contribuindo, ou seja, você ajuda para ser ajudado, né? E aí, no BNI, essa é uma crença comum, olha lá que eu falei das crenças comuns, é uma crença comum entre os membros, é uma ficção imaginada pelo fundador, visionário, que todo mundo passou a acreditar e fez com que essa estrutura aqui realmente se tornasse real, tá? E que isso tivesse base na realidade, porque nós é que fazemos o Giver's Gain. Aprendizagem contínua é outro valor que também está no universo da marca do BNI. Reconhecimento.
o reconhecimento é fundamental aqui, né? Quem mais ajuda é reconhecido no BNI. E, sobretudo, o slogan, para reforçar e amarrar todo esse arcabouço da história da marca, que é mudando a forma como o mundo faz negócios. Todos nós acreditando nessa estrutura de valores, nós acabamos realmente fazendo uma forma diferente de gerar novos negócios. E aí, como é que eu vou materializar isso? Aí sim, nós vamos entrar na identidade visual, né? Que é a representação gráfica de tudo isso. Meli, um minutinho, tá? Um minutinho? Então tá. Nós temos o manual de marca do BNI, mostrando o logotipo, né? De como ele deve ser empregado, o universo da marca, como eu devo aplicar as fotos. Aqui eu tenho dos detalhes, com o primeiro plano, como é que eu devo aplicar, tem toda uma orientação das marcas. Tudo isso você ajuda a construir uma correta utilização em um universo da marca. E aí você deve estar se perguntando, todo mundo, muito bonito, professor, mas isso é só para os grandes. Eu não tenho capital para investir nisso, tá certo? E aí a resposta que eu tenho é não. Basta você começar pequeno e pensar grande. Então, eu proponho para vocês, reflita sobre o propósito do seu negócio. Compartilhe essa visão com seus colaboradores e parceiros comerciais. Cuide da sua imagem, identidade visual, fotos, textos. A gente tem ótimos profissionais aqui que podem te ajudar a trabalhar toda essa imagem, tá? Trabalhe a experiência de compra do seu consumidor para que ele saia satisfeito, porque consumidor satisfeito volta a comprar com você. E vai sempre fazer propaganda boca a boca da sua marca. Estabeleça um padrão de linguagem nas redes sociais e compartilhe conteúdos e dicas sobre o que você é especialista. Lembrando que todo o caminho começa com um simples passo, tá? Já dizia Buda. Para finalizar, que o meu tempo está esgotado, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu tenho 2 negócios, o primeiro dele é a Mer Design, nosso slogan é valorizando sua marca, e nós somos uma consultoria de marketing com foco na valorização de marcas que gera resultados para os nossos clientes, gera ganhos de percepção de valor nos consumidores, proporcionando lucro e performance. E aí, como é que a gente faz? Através da consultoria em marketing, através da identidade visual do seu produto ou da sua empresa, design gráfico e o desenvolvimento das peças, né? Seja ele de embalagem, catálogos, folders, e a estratégia de presenças digitais. Como autor, que é o meu segundo negócio, eu também sou autor de livros de literatura. Eu tenho hoje mais de 10 livros publicados, escritos e ilustrados por mim, publicados por 3 diferentes editoras, a editora Melhoramentos, a editora Suinari e a editora SESI. A partir do ano que vem, a gente tem uma nova editora, que é a editora Paulus, uma nova parceira, publicando o meu 11º livro, e eu estou muito feliz porque esse ano meus livros já venderam, só nesse ano, mais de 50 mil exemplares. Então, tem sido muito bem aceitos em escolas, programas de governo, e nas livrarias e até no exterior. E aí, em função disso, eu tenho visitado escolas falando sobre arte, literatura e sobre o poder das histórias. Por fim, a gente falou de propósito, né? E história da marca. Meu propósito é cada vez mais contar histórias e inspirar leitores através de narrativas de texto e imagens que podem contribuir de alguma forma com o mundo. E também, claro, ajudar empresários a contar a sua história de sucesso, ajudá-los a ser o escritor da sua história de sucesso. Como o meu tempo já acabou, vou falar rapidinho, tem um presente para vocês. Aqui nesse QR Code, se vocês lerem o QR Code, tem um e-book gratuito com conteúdo mais substancial sobre essa palestra, sobre a história, passando dicas de como vocês podem utilizar o storytelling, utilizar as histórias para gerar maior engajamento na sua marca e ter melhores resultados no ano que vem. Eu vou também escrever o link no chat para que todos possam acessar, tá bom? Presente de Natal do tio Merlin. E é só isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Vou parar o meu compartilhamento.